Olá, bom dia a todos aos alunos da Escola Israel Leocárdio, aos visitantes da plataforma do YouTube. Nós vamos iniciar mais um assunto aqui que irá abordar sobre o capítulo 3 da Mesopotâmia. Meu nome é Jatane, sou professor de História. Primeiro passo para entendermos sobre a Mesopotâmia é entender o seu significado, né? O significado da própria palavra, né, em si. Quando você trata da Mesopotâmia, esse nome foi dado pelos gregos, né, às terras do Oriente Médio, cortadas por dois rios, né, o Tigre e o Eufrates. Esses dois rios aí estão representados nesse mapa aí, eles estão em azul, né, e eles ficam mais precisamente ali onde se situa o território do Iraque. Mesopotâmia, como eu falei, é uma palavra de origem grega que significa mesos, né, que meio, e potamos, que água que se precipita, ou mais precisamente rio. Okay? Então, por ser uma região muito seca, uma região muito desértica, as pessoas procuravam se aproximar desses rios, né, para sobreviver, para viver da agricultura. Eles acabavam literalmente tendo que ir procurar essas regiões mais férteis, né, onde tinha uma presença desses rios. Então, assim, nesse caso aí, essa região ela acaba ser muito mais forte a presença dela cultural de alguns povos devido à presença de dois rios, né? Você tem dois rios aí que vão facilitar muito a, a chegada de diversos grupos aí humanos com o intuito de fixar moradia. Aí no caso você vê, né, Mesopotâmia, como eu falei, região entre rios. Aí você vê a duas fotografias, né, do rio Eufrates e do rio Tigre. Então, vocês perceberam, passa a ser uma região muito cobiçada, né? Por ter dois rios aí, ainda mais ainda chamou a vinda dessas pessoas, né? Quer dizer, era um atrativo a mais, né? Então, para sobreviver nessa região tão seca, a melhor forma era ir justamente se fixar próximo a esses rios. Então, assim, dos diversos povos que habitaram a Mesopotâmia, a gente pode citar aí os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus e os hititas. A intenção dessa aula não é apresentar especificamente sobre cada um deles, fazer um apanhado de cada um deles, não. A intenção aqui é mostrar alguns detalhes, né, que foram criados por algum desses povos e que de certa forma tiveram uma contribuição e que são amplamente vistos, né, no conteúdo, né, que caem em questões vestibulares. Com relação assim a o que eles tinham muito em comum, podemos citar aqui um pouco a política e a economia. Com relação à política, boa parte desses povos aí, eles tinham como governante, né, a figura de um governante, a figura do rei, né? O rei era o principal autoridade que governava esses territórios. E em alguns casos, ou praticamente quase todos os casos, esse rei era visto como um deus aqui na Terra, né? Era praticamente uma teocracia, né? O próprio Estado que esse rei governava, ele era também um Estado que controlava muito, principalmente a questão econômica. Eles controlavam os trabalhos agrícolas, a produção agrícola era controlada pelo Estado. E com relação à própria sociedade, não havia mobilidade social. O que é que significa isso? Se você nascesse em uma condição social de pobreza, dificilmente você ia subir para uma situação melhor, né? Você ia chegar a uma situação financeira melhor. Geralmente você permaneceria ali na pobreza. Então, é praticamente aquela pessoa que nasceu rica ali, ela já teria um privilégio, né? Agora, aquele sujeito que está ali pobre, para ele conseguir ter uma, vamos dizer assim, um lugar melhor na sociedade, era muito complicado, né? Quer dizer, era rigidamente estratificada. Com relação à economia, por ter a presença dos rios, a base deles era a agricultura. E a partir da produção agrícola, eles tinham
os excedentes agrícolas, eles poderiam gerar um comércio, né? E esse comércio era literalmente frequentado, né? Por ser primeiramente porque a Mesopotâmia é um local de passagem, né? De caravanas que ali consumiam esses produtos cultivados ali dos campos, né? Além disso, eles produziam artesanatos, joias e bijuterias que fortaleciam ainda mais esse comércio. Então, a partir desse comércio que eles tinham, desse forte comércio que eles tinham, é que nós vamos ter o surgimento de algo muito importante para a cultura mesopotâmica. Dentre essas contribuições, né, um dos povos que habitaram a Mesopotâmia, que foram os sumérios, devido ao comércio, né, a forte presença do comércio, eles acabaram criando, né, eles acabaram inventando a escrita, né? E era a escrita deles, era uma escrita que era feita a partir de tábuas de argila. Eles faziam as tábuas de argila e a partir dessa tábua de argila eles faziam os desenhos, né, os símbolos aí da escrita deles. Então era uma placa de argila e com a ajuda de bastonetes, que era uma espécie assim de graveto, assim a ponta afiada, eles escreviam no formato de cunha, né? Daí é o nome da escrita cuneiforme. Se você observar aí nesse detalhe dessa imagem, você vai perceber que eles cortavam literalmente a argila e faziam as representações aí, os desenhos da própria escrita. E qual era o objetivo dela, né? O que ela, de certa forma, facilitava, né? Primeiro que eles dizem que essa escrita não ocorreu de uma hora para outra, ela foi evoluindo. Ela passou por diversos processos de estágios até chegar a uma escrita literalmente já completa, né? Acredita-se que a necessidade deles de controlar os recebimentos, os pagamentos, realizados tanto no comércio como nos templos e nos palácios, a circulação de produtos, trigos, animais e utensílios deu origem à escrita. Então esse desejo de controlar essas quantidades, os valores em si que eram produzidos no comércio ou os recebidos nos palácios, é que se deu origem ao que a gente chama, né, de escrita aí, da escrita e mais precisamente a escrita cuneiforme. Então você observa aí outra imagem representando aí uma escrita que surgiu aí na região da Mesopotâmia, né, que literalmente trouxe mais uma organização para esses povos. Outro detalhe importante que é abordado nesse conteúdo é o famoso Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, pessoal, ele vai ser mais precisamente criado pelos Amoritas, né? Que é um povo que eles venceram o Império Acádio, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia e lá fundaram a cidade da Babilônia. Essa cidade ela passou a ser um grande centro político, cultural e religioso. E essa cidade tinha, aliás, teve vários representantes, vários governantes, e um desses governantes mais conhecidos ficou conhecido como Hammurabi, né? Ele, das diversas realizações que ele teve no governo dele, uma das realizações mais importantes, né, foi a criação do código, né, que esse código de Hammurabi passa a ser aí um conjunto de leis escritas, é um dos mais conhecidos, e este código ele trata dos mais variados assuntos, né, desde a regulamentação das profissões até as normas a respeito do casamento e da assistência aos pobres e às viúvas, entre outros. Ele fixou literalmente regras para centralizar seu governo em termos administrativos e jurídicos. Mandou gravar em pedras suas sentenças e leis. Elas ficaram conhecidas como Código de Hammurabi. Então, assim, o código em si, apesar de ser escrito, né, tá ali escrito, nem todo mundo tinha acesso a essa escrita. Quer dizer, as pessoas não sabiam ler. Então, de certa forma, o código era conhecido por poucos e era repassado mesmo, só mesmo através da fala.
E o que é que tem de interessante nesse código? É porque ele era muito rígido, né? Tanto é que segue-se a lei do princípio de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, quando você observa aí nessa pedra, que foi eles encontraram essa pedra com o código de Hammurabi, eles fizeram uma leitura, né, desse código e observaram algumas leis, né? Se um homem livre acusou outro homem livre e lançou sobre ele a suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto, né? Então, assim, geralmente, algumas das sentenças que eram realizadas, né, aplicadas, era literalmente a morte, né? Por exemplo, se um pedreiro edificou uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu acabou caindo e causando a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Então era uma penalidade bem, de certa forma, cruel. Se você, de certa forma, não seguisse essa lei, às vezes você pagava com a morte e as penas mais brandas você teria que pagar, às vezes, se você roubasse algum objeto, né? Se você roubou algum animal, algum bicho ali que pertencia a outra pessoa, você tem que pagar às vezes 10 vezes o valor daquele animal de quem você roubou. Então ela era extremamente rígida. Então as pessoas acabavam de certa forma tendo medo, né, de cometer alguma infração, porque senão corria o risco ali de ser penalizado de uma forma bem rígida. Outro assunto importante aqui abordado nessa aula é com relação à religião dos povos mesopotâmicos, né? A religião deles, a primeira informação que você deve saber é que eles acreditavam em vários deuses. Então, nesse sentido, a religião era politeísta, né? Até mesmo as cidades aí possuíam deuses particulares, por isso construiu grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazéns de cereais, observatórios astronômicos e etc. Então, além de ser um templo, né, passava a ser um local que tinha outras finalidades, outras funções, né? Se você observar a religião deles aí, era uma religião que tentava explicar algumas coisas, né? Quem criou o mundo, né? E como os seres humanos foram criados, né? De onde vimos e para onde vamos, né? Então existiam essas indagações na religiosidade mesopotâmica, né? Para os mesopotâmicos, os deuses eram imprevisíveis. Ora ajudavam os seres humanos, ora se irritavam e os destruíam. Por isso era necessário agradá-los fazendo oferendas. Aí se você observar nessa imagem, você tem alguns deuses, né? Rã, o deus do céu, o deus do ar aí, a deusa da água, a deusa mãe da terra, né? São muitos deuses aí que habitavam o imaginário desses povos, né? Nós temos aí o Deus Pai, a deusa do amor e da guerra, o Deus dos ventos, o Deus das águas doces, o Deus da lua, o Deus do sol. Então, assim, são representações de manifestações de sentimentos, né? Esses deuses representavam geralmente manifestações de sentimentos, né? Como amor, ódio e também manifestações da natureza, né? Como o sol, a água, a lua, os ventos, né? Existiam sempre essas correlações aí com sentimentos e com algumas características da natureza. E aí, como vimos, né? Eles construíam templos, né? Um desses templos aí eram os famosos zigurates, que representavam a moradia dos deuses na terra. Essas construções em forma de torre eram compostas por sucessivos terraços e um pequeno templo no topo. E em seu interior havia salas onde os sacerdotes realizavam diferentes rituais religiosos, sacrifícios de animais, práticas mágicas e oferendas aos deuses, né? E aí a gente tem esse zigurate, né, na cidade de Ur, que fica localizado no atual Iraque. Você vê uma representação de como seria esse zigurate, né, esse templo aí. A gente tem aqui uma foto
do atual Zigurate, que ainda se mantém preservado lá, é um local de visitação e que está lá para aqueles que queiram conhecer um pouco sobre a história, né, dos povos da Mesopotâmia. Outro rei que é retratado aí no conteúdo, né, referente à Mesopotâmia, é Nabucodonosor, né, que foi responsável por fazer uma obra colossal, né, que é os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, né, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi construído para homenagear a sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas. Então ele mandou erguer, né, essa famosa moradia aí. E ela tinha essa característica peculiar, que além de ter uma altura bem elevada aí, né, ele era repleto de jardins, né. Existiam várias plantas, né, e bichos nessa construção, né? Então representou também um pouco do esplendor desses povos que habitaram aí essa região. Vale ressaltar que não tem vestígios arqueológicos sobre esses jardins, não. Só apenas relatos, né, sobre a presença dos jardins suspensos aí da Babilônia. No mais, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. A intenção aqui foi fazer um apanhado das principais informações que contemplam esse capítulo. E no mais, meu muito obrigado e até a próxima.